Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no nosso canal. Tô aqui com a Gabi, minha amiga. Oi, pessoal! Ela tem um canal no YouTube também. Sim. E eu trouxe ela pra falar pra vocês sobre a Europa. Mas enfim, primeiro eu vou deixar a Gabi se apresentar. Fala, Gabi. Sim, então, eu moro na Bélgica. A Bélgica, pra quem não sabe, é perto da França, da Holanda, da Alemanha, Luxemburgo. Moro lá desde que eu tenho 4 anos, né? E aí eu vim pro Cefenai, conheci a Duda. É meu terceiro semestre aqui e é isso. A gente veio falar sobre alguns problemas que a gente tem na Europa que é meio escondido, né? Que não aparece muito. Isso, eu trouxe a Gabi pra falar disso porque muitas vezes as pessoas pensam que só a Ásia, só a África, só esses continentes, tá certo? Sim! Só esses continentes precisam de Jesus, ou precisam que missionários vão até lá alcançar eles. Mas a Europa precisa muito de Jesus também. É verdade. Então eu quero que a Gabi fale um pouco como que é a realidade do evangelho na Europa. Gabi, tipo assim, as pessoas são abertas a Jesus. Lá na Bélgica, por exemplo, onde você mora, as pessoas são abertas ou são fechadas? Como que é? Então, na Bélgica, eu acho muito difícil você poder falar de Jesus pra uma pessoa, porque eles já têm uma ideia fixa na cabeça, tipo assim, eles não acreditam em Deus. Ou os poucos que acreditam que Deus é aquele que criou o ser humano e só, sabe? Criou e pronto, acabou. Tipo um ser superior. Isso, mas a maioria não acredita, assim, muito ateus na Bélgica. Então, assim, automaticamente não acreditam em Jesus. Assim, piorou. Se eles não acreditam em Deus, não vão acreditar que Jesus foi Deus em forma humana. Então, é muito complicado você evangelizar lá. E, assim, lá tem muita igreja, mas vazia, né, infelizmente, e as igrejas grandona, linda, maravilhosa, que foram construídas no passado e que hoje em dia estão vazias, não tem mais padre, pastor, porque as pessoas simplesmente não vão na igreja. Sim. Os belgas, né, a maioria. Sim, e os outros lugares da Europa, tipo, você acha que é assim também ou não? Então, eu acho que, assim, a Europa no geral, o cristianismo não tem sido tão forte como era antes, mas eu creio que tem outros países que não sejam tão fechados ao evangelho como a Bélgica. Eu acho que a Espanha, Portugal, Itália são mais abertos, tem mais igrejas, assim, mais igrejas cheias, né? Mais cristãos. A França também, eu creio, mais tipo Inglaterra, Alemanha, Holanda, mais pro norte, assim, eu acho que tem menos cristão e é mais ainda fechado. Entendi, infelizmente. Entendi. E uma coisa que a Gabi falou aqui, que é sobre o passado. Porque se você for ver o passado da Europa, por exemplo, aonde aconteceu a Revolução... A Revolução não, a Reforma. a Revolução também. Várias, mas a Reforma Protestante aconteceu aonde? Então, a Reforma Protestante aconteceu na Alemanha, né? E é isso que é muito contraditório, que o evangelho se espalhou, depois de ter se espalhado no Oriente Médio, se espalhou na Europa. E hoje em dia é um dos lugares mais frios, assim, que eu acho muito contraditório. E a reforma protestante foi na Alemanha, lá que tudo aconteceu, né? O nosso amigo Lutero. E hoje em dia, tava vendo ali que no lugar onde aconteceu a reforma, estão transformando as igrejas em... Não sei como é que fala, tipo, a igreja de muçulmanos. Mesquita. Isso. Uma mesquita. Isso. Nossa, exato. Nada contra. Mas eu já vou me processar. Brincadeira. Minha opinião. Enfim, triste. E o que eu tava falando pra Gabi? Tipo, a gente tava falando, né, o que a gente ia falar e tal. Daí eu falei, Gabi, por que você acha que isso aconteceu? Tipo, poxa, o país que o Lutero começou o protestantismo, que os cristãos ganharam força, o país não, o continente, mas a Alemanha, que é o país específico. O que você acha que aconteceu? Então, eu acho que, tipo assim, foi um processo, né? Na verdade, foi se esfriando aos poucos. Mas o que eu acho que influenciou bastante é o avanço da ciência, né? Que as pessoas
colegas meus na escola, eu perguntava por que você não acredita em Deus, e eles falavam porque não tem prova que Deus existe, uma prova científica, uma prova Eles concreta. não conhecem o Dr. Lindsay, por isso que eles falam isso. Então, eles falam que se tivesse uma prova concreta, científica, assim, tipo uma lei, alguma coisa assim, eles acreditariam. It's a hard issue. Yeah. Então, eu acho que isso contribuiu. E também a religiosidade, né? Que foi a causa da reforma, né? Que as igrejas católicas estavam pregando coisas erradas. E aí a igreja católica se dividiu, né? Virou ortodoxo, protestante. E aí eu acho que com isso trouxe incredulidade para as pessoas, né? Com certeza. Divisão no meio da igreja, tipo, não faz sentido nenhum. Então, trouxe bastante. Eu achei legal que você falou que foi, tipo, realmente um processo, Sim. sabe? Não foi de um dia pra noite que a Europa, sei lá, tá assim nessa situação. Sim. E também, eu não sei se vocês que estavam escutando a gente conhecem o Luca Martini, que ele é um missionário na Europa. E às vezes muitas pessoas falam, tipo, sei lá, tipo, o Luca Martini, podem pensar, na verdade, tipo, o Luca Martini é um missionário na Europa, tipo assim, que nada a ver, porque ele não vai pra outros, ele vai pra outros, mas eu acho que ele mora na Europa mesmo, né? E isso mostra, tipo, como que a Europa tá precisando. Ele mostra como a Europa precisa de Jesus. Então, Sim. tipo, se você quer conhecer um missionário que tá vivendo na Europa, que alcança os europeus, tipo, assiste os vídeos do Luca Martini, acompanha ele, porque ele sempre fala alguma coisa sobre como que tá lá, como que é a vida dele lá, e enfim. Sim, e eu achei legal isso que você falou, que me lembrou, na verdade, muitas das igrejas que tem, pelo menos na Bélgica, que estão funcionando, né, que estão indo pessoas e tal, são estrangeiras. Por exemplo, a minha igreja lá não é uma igreja belga, é uma igreja brasileira, e os meus pastores são missionários, eles foram enviados. Antigamente era mais difícil ainda, graças a Deus está melhorando, tipo, pra liberarem lugar pra fazer culto, né, graças a Deus ainda temos essa liberdade. Mas, assim, muitas igrejas africanas, romenas, brasileiras, e graças a Deus por isso. Porque as igrejas belgas estão de portas fechadas, e isso eu acho que é na Europa toda. Então, sim, a Europa precisa de missionários, né? E não é glamour, não é chique ser missionário na Europa, é muito difícil, pelo ao contrário que as pessoas pensam. Sim. Sim. Então, gente, eu trouxe a Gabi pra falar um pouquinho. Eu espero que, se você tem um coração pra Europa, se você tem um coração pra Bélgica, pra Alemanha, pra França, enfim, pras nações que tem lá, que o Senhor possa te levar, que você possa ir atrás de conhecer sobre. Sim. Ora pela Europa, mesmo que você não tenha, tipo assim, um chamado específico pra lá, coloca a Europa nas suas orações, porque eles precisam de um novo avivamento, digamos assim, né? Com certeza. E queria falar por que a gente tá tomando café. É porque toda vez que um amigo meu vier aqui no canal, vai ser papo e café. Eu trouxe o Matheus e eu não falei nada, tipo assim, só coloquei lá papo e café e não expliquei. Mas enfim, toda vez vai ter um cafezinho pra gente tomar, porque eu amo, né? Quem me conhece sabe. E, enfim, gente, por isso que eu tô tomando café. Eu não sou a louca do café, mas eu tô. A Gabi, eu vou contar, ela tá tomando água. Tava tomando café real, gente. Enfim, muito obrigada por ter assistido até o final. Vão no canal da Gabi, conheça o canal dela, deixa o seu like, começa a... Como é que é? Compartilhar, se inscrever. Se inscrever. Nossa, é muito youtuber eu, né? Muito obrigada, gente. E é isso. Beijo, até a não próxima. se esqueça da Europa, vamos Verdade. Tchau. Tchau.